Agora são 8h27. Acaba de ser lançada a coletânea Pernambuco na Mira do Golpe. É uma coletânea gratuita de e-books que detalha aspectos da ditadura militar no estado pernambucano. Essa obra está dividida em 3 volumes. O volume 1 é Educação, Arte, Cultura e Religião. O 2, Direitos Humanos, Acervos Política e Sociedade. Volume 3, Mundos do Trabalho e dos Trabalhadores. Essa coletânea foi organizada pelos historiadores Marcília Gama da Silva e Tiago Nunes Soares. E a gente vai falar com a professora Marcília Gama, ela que é professora do Departamento de História da Universidade Rural de Pernambuco, doutora em História e especialista em Arquivologia. Olá, professora, bom dia, prazer em receber. Bom dia, como vai, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a você, como vai? Bom, estamos aqui na luta, né, professora? Nessa pandemia, né? Só notícias realmente muito tristes. Então, mas vamos falar dessa coletânea, né? Ela deve ajudar aí na desconstrução desse negacionismo, né, da ditadura militar, uma narrativa que está cada vez mais forte no Brasil diante do governo de extrema direita, ao qual estamos submetidos hoje, professora? Essa é uma das propostas, né, da coletânea, é trazer essa nova historiografia regional, composta por vários autores com diferentes olhares e que é baseada em uma robusta pesquisa e num acervo inédito do antigo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS de Pernambuco, além da documentação referente ao período militar do Arquivo Nacional e da documentação referente à Justiça do Trabalho, que é um dos conjuntos documentais que foram utilizados. E periódicos, né? Muito bem. E, professora, tem gente ainda que não conhece o que foi a ditadura militar no Brasil, né? Até defende, sem ter aí as informações verdadeiras. Parcela do povo não conhece a verdadeira história do nosso país. Existe aí uma promoção do esquecimento, na sua opinião? O Brasil não tem um histórico de democracia forte, afinal a gente passou por muitos golpes. Até a própria República foi um golpe, né, professora? Olha, a história, a gente tem mais período de experiência autoritária no Brasil. Temos mais períodos de golpes. A própria República, em 1889, ela surgiu de um golpe militar. E esse traço acompanha a nossa história republicana desde lá. E é interessante que toda vez que o golpe ele entra nesse cenário como proposta solucionista ou salvacionista, ela sempre vem ancorada num projeto autoritário, ditatorial e baseado nessa expensa, né, dos militares. A gente vive, a democracia sempre viveu dentro o que a gente chama a sombra da caserna, né? Essa democracia está sempre tutelada e os civis, eles não tiveram oportunidade nem a chance de vivenciar uma plena democracia. E por que esse silenciamento? Olha, a gente já vê um aspecto sintomático. A lei de acesso à informação, que abriria os arquivos plenamente para pesquisa, ela só é lançada no Brasil 26 anos depois do fim do regime militar. Então, isso, para mim, é um sintoma de promoção do esquecimento. A ideia do país sem memória é uma construção, é uma forma de você implementar na cabeça do social, na mentalidade social, de que o país não tem memória. E como não tem memória, qualquer memória é séria. Então, a proposta nossa é trazer exatamente essa desconstrução como um aspecto importante para que a gente enxergue a nossa história, escancare ela e mostre que a gente precisa se deparar com esta realidade para não ficar à mercê de sofismas, de construções e de inverdades que não contribuem nada em nossa história. Marcília, você estava falando que a gente viveu muitos golpes, né, e pouco tempo de democracia. Você podia fazer um retrato rapidamente desses golpes e exatamente quantos anos sobraram para a gente de democracia? Em 132 anos de história, contando de 1889 para cá, foram 7 golpes. Veja,
não é brincadeira. 7 constituições federais. Em todos esses momentos, o Congresso foi fechado, né? Os que a gente chama os equipamentos democráticos do Estado de Direito foram suspensos e a sociedade fica à mercê desses regimes autoritários, que a gente vê em primeira mão, assim que se constitui, né, a própria ideia de república. Eu enfocaria o aspecto do dia 10 de novembro de 1937, que é a ditadura varguista, que se instala no Brasil, e destacaria, obviamente, a de 64. E, dentro de uma modelagem de implementação de uma nova ordem, sempre uma nova ordem autoritária, 2016. 2016 não precisou, e agora é uma nova modalidade, não precisa mais dos tanques na rua. E aí você tem a completa desconstrução paulatina dos equipamentos democráticos, do Estado de Direito, impedindo que essa sociedade viva, tenha experiência democrática de liberdade de um país mais justo. Marcília, agora voltando já exatamente a esses documentos, né, que vocês tiveram acesso, né? Você é professora de História, qual que é o impacto que teve em você, na Marcília, ao se deparar aí com os casos de tortura e quais os casos que te impactaram mais? Olha, eu durante 20 anos eu estive à frente do acervo do DOPS de Pernambuco, organizando, fiz parte da transição da documentação. E eu digo que a minha experiência como historiadora, ela muda exatamente a partir dessa realidade. Então, quando você se depara com documentos, registros fotográficos, registros, vamos dizer assim, documentais textuais, recortes de jornais, uma profusão de termos de declaração, de pedido de busca, são tipos de documento específicos dessa rede nacional de informação. Então, você tem noção real do quanto invasiva foi, o quanta violação esse Estado autoritário ele promoveu na vida das pessoas, alterando a vida de todos. Então, veja, você tem casos como a Natália de Souza Melo, que era professora, estava acompanhando o esposo nessa militância e ela ensinava no campo, ela era do Rio Grande do Norte. Ela não só foi serviciada, morta, como teve a sua pubis queimada com maçarico. Veja, esse requinte de crueldade, a gente vê relatos, registros e também fotos com os laudos tanatoscópicos do IML. Então, é uma prova irrefutável das atrocidades que foram cometidas durante o regime. Aí eu posso passar amanhã ilustrando inúmeros casos. Mas, assim, o que chama mais atenção é o caso de Natália, o caso de Odígias Carvalho de Souza, que dá nome ao DCE de lá da UFRPE. Essa pessoa teve ruptura múltiplas de órgãos. Quando ele dá entrada no hospital militar, já se ultimando, ele pronuncia, ele pedindo água, e aí o médico que o recebe dá numa tampa de garrafa um gole d'água para molhar sua boca. Quando ele engole, ele vomita pedaços de sangue, hemorragia múltipla do fígado, do baço, do pulmão. E o atestado de óbito apenas diz que ele teve uma embolia pulmonar. Atestado esse que foi revisto a partir da Comissão Estadual da Verdade e Memória, Dom Helder Câmara. Agora, essa Comissão da Verdade teve também um papel importante, né, justamente para trazer à tona essas atrocidades da ditadura militar, né, Marcília? Teve. A importância dela, ela entra nesse cenário de justiça de transição, e é um dos elementos que vai atuar no sentido de trazer à tona esta realidade. A questão é o seguinte, que ela não tinha poder para unir as pessoas, e ao fazer as oitivas, esses agentes a serviço do Estado, mais torturadores, né? Eles simplesmente diziam que esqueciam. Passaram 40 anos, não sei o que comi ontem, foi um dos relatos do Major Ferreira.
ao ser associado com provas contundentes da morte do padre Henrique, que era um dos assessores de Dom Helder Câmara. Justamente, eu até ia falar do Dom Helder, né? Bom, Pernambuco tem um histórico aí muito importante, né? De resistência, de muita luta, tem figuras importantes como Dom Helder, que você acabou de citar. Eu queria que você falasse dessa importância, né, do estado de Pernambuco na luta, né, pela diminuição da desigualdade social no Brasil. Olha, o estado de Pernambuco, ele se insere, né, desde há 350 anos atrás, desde o período da escravidão, ele se insere no cenário de motins, de sublevação à ordem, de insurreições, revoltas, revoluções. O estado de Pernambuco, ele perde, inclusive, territórios, desde o período colonial, como punição pela sua atuação de resistência e de mobilização contrária à ordem autoritária estabelecida desde sempre, né? Uma ordem que vinha, por exemplo, de Portugal, né? Então, veja, é um cenário extremamente rico. A gente teve Miguel Arraes de Alencar, um dos governadores que lutava por um país, de um estado mais justo. A gente teve ele caçado, né? Então, veja, é um estado que, ao mesmo tempo, tem essa resistência, ele é objeto, ele é alvo de profundas violências, como o caso de Gregório Bezerra, que foi arrastado pelas ruas de Casa Forte, teve sua pele esfolada, era um idoso, um senhor, mas nada impedia que essas pessoas fossem alvos dessas atrocidades. Então, você vê Pernambuco com um cenário extremamente intelectualizado, pessoas de reconhecimento internacional, como o próprio Dom Helder Câmara, não é? O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, e ele, inicialmente, ele não se posiciona nem contrário, nem a favor da ditadura. Ele simplesmente assume como qualquer outro. Mas à medida que ele vai recebendo e vai vivenciando todo o fechamento das liberdades, então ele começa a se posicionar. Nesse momento, através dos seus pronunciamentos, através de suas viagens, das denúncias que faz no exterior, inclusive na Anistia Internacional, em Paris. Então, que Dom Helder passa a ser considerado um padre vermelho. Então, veja, que a gente pode, no correr desses anos, né, do Brasil republicano, aqui em Pernambuco, a gente vai vivenciar inúmeros episódios de violência praticado por lideranças, seja do campo ou da cidade, lideranças sindicais. E aí eu ainda digo que ainda essa estatística do campo não foi plenamente apurada, não teve como, porque os registros documentais foram apagados. A ideia é que realmente se esqueça do passado. Então, como foi apagado, a gente pode ver como é que essas pessoas não entram nas estatísticas. A mortandade era muito grande pelas milícias dos donos de terras, milícias particulares. Isso é uma realidade no Brasil, é uma realidade de Pernambuco. Esses grandes grupos poderosos, oligarcas, eles mantêm esse controle permanente. Então, como no campo não podia ser apurado? Por quê? Porque o campo, muitos eram analfabetos, muitos não tinham nem certidão de nascimento, então era apenas uma mão de obra. Se morresse, enterrasse, acabou, ninguém daria notícia. Essa é a realidade semi-escravocrata ou similar ao trabalho escravo que permeia o campo, a história do campo no Recife e em Pernambuco, né? Então, é um passado de resistência que é acompanhado também, não só de muita luta, mas também de muita repressão. Muita repressão. E quem quiser ir contra é tido como subversivo, como comunista, e hoje, inclusive, né? Inclusive, essa ideologia comunista, ela se arrasta desde a década de 30, porque quando o Partido Comunista foi criado em 1922, ele imprime aos movimentos de trabalhadores da cidade e depois do campo uma nova realidade. Ele traz o discurso, ele mostra
olha as contradições do capitalismo, as contradições de quem manda no país. E aí, quando ele escancara isso, vai de encontro aos poderosos grupos oligárquicos que não só têm o controle do campo, mas também da cidade, porque ele ramifica seus investimentos para negócios, serviços e também na política. Então você tem a história de longa duração de famílias que se perpetuam no poder. Isso não é uma característica só de Pernambuco, mas em todos os estados no Brasil, como se fosse um grande feudo de mandatários que permanecem no poder através de gerações, de pai para filho, de avô para filho, de filho para filho, e assim vai. Então, isso é outro traço da história do Brasil que impede a nossa plena, vamos dizer assim, vivência em relação à democracia. Então, tudo que você, ou os trabalhadores, ou a sociedade civil questiona ou vai de encontro a esse status quo, então o que é que acontece? Essas pessoas são chamadas de comunista, como se comunista, sobre o cenário de comunista ou a definição de comunista, tudo estivesse no mesmo pacote de subversão à ordem e por isso, né, é criminalizado, é um crime político e por isso precisa ser devidamente combatido. Marcília, agora eu quero te repercutir aqui uma pesquisa, né, que já há algum tempo já foi divulgada, né, mas é bastante forte e contundente, que é uma pesquisa que revela que o presidente Bolsonaro está executando aí uma estratégia institucional de propagação do coronavírus, né, a Faculdade de Saúde Pública da USP, a Conectas Direitos Humanos, mostraram através de pesquisas, né, a existência dessa estratégia, né, promovida pelo governo sob a liderança do presidente da República. A gente viu a falta de oxigênio, né, enfim, em alguns estados, as pessoas morrendo, né, de forma agonizante, né? Enfim, como é que isso aí é tortura? Isso aí já é, na sua visão, realmente uma política de extermínio? Como é que você analisa? É preciso retomar essa história de conhecimento de quem é este presidente, como ele foi expulso das Forças Armadas. Ele quase ia ser expulso, mas o que é que ele fazia? Ele fazia o papel sujo na época do período militar. Ele trabalhava e investia e funcionava como pessoa que realmente está ali a serviço de realizar toda aquele protocolo que aparentemente, não existia. A sociedade achava que não existia. E isso é o argumento para que ele seja colocado na reserva. Veja, até Geisel, ele pronuncia isso. Até Geisel, ele diz que essa criatura é uma pessoa não grata em relação à própria ideia das Forças Armadas. Então, veja, quando ele pensa, ele age e ele atua a vida inteira nessas frentes, ele vem para o governo e vai dar continuidade a essas práticas, porque essas práticas é que significam para ele. As pessoas têm que entender que a história de vida das pessoas, ela é um contínuo. O perfil, ele permanece. Então, veja, essa é uma política genocida, certo? Que está sendo posta em prática. Como todo governo autoritário, existe, né, esse protocolo. Essa política de extermínio tem por objetivo reduzir drasticamente a massa de trabalhadores, de pobres, de indesejáveis na política. É uma espécie de eugenia. Em que sentido? Atribuído ao nazismo, mas ele vai atingir as classes, os segmentos mais necessitados, como os índios, as comunidades indígenas, que é importante que isso aconteça, porque quanto mais mortandade, mais livre vai ficar aquelas terras para ocupação. É importante que pegue a grande maioria da população das periferias. É importante que pegue parte, tanto que a intelectualidade, as pessoas mais esclarecidas não estão nas ruas, porque temem exatamente
esse cenário de destruição provocado por uma pandemia que desde o início foi negativada, foi negacionista com práticas e discursos e ações por parte desse governo. Então, veja, não é só uma questão de, eu não sabia, é uma irresponsabilidade calculada para um objetivo de realmente reduzir a população brasileira. Infelizmente, as pessoas não veem isso. Infelizmente, o poder de sedução desse discurso é tão forte que as pessoas foram às ruas como foram ontem, num atentado, e que dali para mim é um atentado antidemocrático que merecia realmente ser visto com uma certa urgência pelos poderes constituídos, porque da forma que está, a gente vai ter não só 277 mil mortos, não, é de 500 mil para frente. Professora, falando dessa manifestação de domingo, né, dessas carreatas, a gente teve, inclusive, manifestantes no Espírito Santo em frente à casa da mãe do governador, do Renato Casagrande. Exato. Né, de 88 anos de idade. Exato, quer dizer, essas pessoas, enfim, elas não estão medindo limites, né, em relação a esse apoio, né, ao presidente Bolsonaro. E te pergunto também em relação a essa manifestação, e só para encerrar, as pessoas hoje continuam sendo vigiadas? Continuam, porque isso faz parte, veja bem, de uma política de Estado. A vigilância permanente da sociedade faz parte de uma política de Estado que se perpetua desde o final do século XIX, claro que com alterações, com requintes. Por exemplo, o DOPS de Pernambuco, o Departamento de Polícia Social, ele foi extinto com essa nomenclatura em 1990, mas ele continuou suas atividades de inteligência, de investigação, nos mesmos moldes, só que como centro de informação. Hoje, a gente tem o papel da SDS em todas, que é a junção de várias, a Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e a junção a promoção, né, dessa articulação de várias polícias, ela vai produzir também um setor de inteligência em cada um desses segmentos. Esse setor de inteligência, ele permeia todo o social, claro, monitorando, porque é perigoso você se deixar à vontade a sociedade. A gente vive numa democracia tutelada, então veja, mesmo que você esteja num período democrático, a permanência dessas práticas, ela é uma prática normal, é como se fosse necessário para o establishment, né? Então, veja, dentro desse cenário você tem a BIM, que a partir de Temer volta, Dilma tinha tirado, mas a partir de Temer volta ao gabinete militar, volta aos cuidados do gabinete militar. A sociedade não está nem muito afeita ao que significa isso, mas isso é um perigo. Depois, porque a gente passa todo o trabalho de investigação para a égide militar. Depois você tem, em todo o cenário da governabilidade atualmente, todos os militares estão envolvidos, recebendo, além de seus soldos, DAS, e dentro desse cenário você tem estacionado no Estado Democrático de Direito vários militares. Então você já promove uma alteridade dentro desse, né? E dentro dessa orientação você tem as inteligências, polícia, as políticas de investigação, que hoje com a internet ela é muito mais eficaz, mais rápida, porque o próprio sistema permite. E você vê a Polícia Federal fazendo isso, a BIM fazendo isso, as Forças Armadas continuam, a expensão do que foi em 64, o CISA, o Sistema de Informação da Aeronáutica, o Sistema de Informação da Marinha e o Sistema de Informação do Exército. Então, é uma ilusão da sociedade civil achar que esse monitoramento não acontece. Acontece sim. Todas as pessoas consideradas, abre aspas, perigosas, elas são monitoradas, bem como os segmentos como o MST, por exemplo,
sindicatos, a OAB, até porque ela tem um representante que é filho de um desaparecido político, que é Fernando Santa Cruz. Então, o próprio governo de Dilma, durante toda a sua vigência, ele esteve acompanhado de perto por pessoas que estavam ali repassando informações, não foi a troco de nada que de repente você tem a desconstrução de todo um cenário que foi posto através do voto direto. Então, infelizmente, estamos dentro de um cenário de vigilância permanente e não muda isso, acho que muito difícil, né? Porque é uma política de Estado. Professor, agora, para encerrar mesmo, onde é que as pessoas podem encontrar, né, essa coletânea Pernambuco na mira do golpe? Olha, a coletânea foi publicada pela editora AFI, né, e ela está disponível no site da própria editora. E para quem quiser a versão impressa, né, porque a gente teve o cuidado de pensar no e-book, dada a possibilidade de você ter acesso, sobretudo os estudantes que nessa pandemia ainda ficaram mais sacrificados com relação às economias, a sociedade como um todo, professores e tal. Então, você pode baixar para a leitura dos 3 volumes lá no site da FI, ou solicitar lá também a versão impressa, que vai ter valores diferenciados, porque cada volume tem um quantitativo de páginas diferente. E aí, só para lembrar, assim, a gente, dado a tantas informações que vieram, de textos acadêmicos, de uma pesquisa robusta, né, de profissionais que vêm trabalhando nos seus mestrados, doutorados há muito tempo, todos os que estão ali já têm doutorado, as pesquisas são de doutorado. Então, você vê, é uma coletânea que foi compilada minuciosamente por profissionais que tiveram na academia, seja na UFPE, na Unirio, seja na UFRJ, enfim, tiveram grandes trabalhos, né, realizados, reconhecidos pela academia e que estão à disposição de forma bem, vamos dizer assim, acessível, né, a toda a população, com o objetivo de que as pessoas tenham acesso a essa documentação inédita, a essa produção extremamente rica para a historiografia pernambucana. Tá certo, professora. Esperamos contar com você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual, hein? Ah, com certeza. Eu agradeço muito ao convite, estou à disposição e eu peço que as pessoas leiam mais a história, encarem a sua realidade, faça essa exegese desse passado, que é por conta disso que a gente está à mercê de pessoas completamente, sabe, meu Deus, completamente sem noção de sua história, e isso pode pôr em risco, mais do que nunca agora, com essa pandemia, a existência da sociedade brasileira no seu melhor papel, né? Papel de defesa da justiça, da vida, enfim, de todos os elementos necessários à nossa sobrevivência, né? Tá certo, professora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, forte abraço. Igualmente, obrigada, viu? Até logo. Tchau. A gente falou aqui com a Marcília Gama, ela que é professora do Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em História e especialista em Arquivologia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.